falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E quem pode dizer amém? Amém. Só sempre por gentileza. Queridos, esta é uma das 4 cartas do apóstolo Paulo, chamadas da prisão. Paulo recebe aqui a visita de 4 ilustres companheiros em sua casa esta que Paulo alugava para lhe servir de prisão domiciliar em Roma, enquanto mesmo estava aqui aguardando o seu julgamento. Cada um desses 4 sai dali portando uma joia, um tesouro muito precioso para as suas respectivas igrejas. E essa carta de Paulo aos Efésios, ela vai ser conduzida, levada pelo discípulo de Paulo chamado Tito. É ele que é o portador dessa carta. Carta esta que é considerada pelos estudiosos como a coroa dos escritos paulinos, sem sombra de dúvidas, uma das cartas mais profundas que o apóstolo Paulo escrevera. Ela é de fato um poema de Cristo para sua amada noiva. Carta essa que foi escrita entre os anos de 60 a 62 depois de Cristo, onde o apóstolo Paulo tinha aqui aproximadamente 52 anos de idade. Vale ressaltar que o apóstolo Paulo estava aqui preso, sim, mas esta prisão não lhe impedia em absolutamente nada de exercer o seu ministério. Pelo contrário, Paulo exercia o mesmo com total liberdade, ao ponto que os irmãos vão perceber que nesse período de prisão em Roma, Paulo lhe escreve cartas, Paulo lhe prega o Evangelho, Paulo ganha almas para Cristo, Paulo está ativo, Paulo está preso, mas não está paralisado, Paulo está preso, mas não está acomodado, Paulo está preso, mas Paulo está trabalhando, Paulo está preso, mas está gerando conteúdo, Paulo está preso, mas o Evangelho está livre para alcançar os corações, ao ponto que alguns estudiosos chegam a dizer que a cada troca de turno de soldados romanos, ao ouvirem o Evangelho pregado por Paulo, saíam dali transformados em soldados de Jesus Cristo, porque Paulo não perdia a oportunidade de falar de Jesus, de pregar o Evangelho, de ganhar almas para o reino de Deus. Paulo está nos dando aqui uma lição riquíssima. Que lição é essa? É a lição da produtividade. Perceba que a prisão não impediu Paulo em absolutamente nada de ser frutífero e rentável para o reino de Deus. Paulo está dizendo: eu não posso permitir que as prisões da vida me impeçam de frutificar e de produzir para o Deus que me chamou, para o Deus que me alcançou. Quero acreditar que não passa dessa noite, você volta a ser produtivo, rentável, para a glória do nome do Senhor. Nenhuma prisão da vida vai lhe impedir de produzir, vai lhe impedir de frutificar. Quantos aqui acreditam e recebem essa palavra? Paulo chega em uma cidade, a cidade de Éfeso, que era a capital romana da Ásia, onde fica hoje
a atual Turquia. A cidade de Éfeso, ela tinha, em épocas de festividade, cerca de 1 milhão de pessoas. Regularmente ela tinha entre 250 a 400 mil habitantes. Uma cidade riquíssima que já em sua época tinha encanamento de água, esgoto, tinha suas avenidas calçadas pelo mármore do Monte Faros. Uma cidade também mundialmente conhecida, haja vista que era em Éfeso que estava localizado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a saber, o grande templo da deusa Diana dos Efésios. Templo este que media aproximadamente 30 metros de largura, 127 metros de comprimento, 30 metros de pé direito de altura, algo magnífico, algo extraordinário. Nesse templo havia todo tipo de comércio, inclusive comércio de ídolos naquele lugar. Segundo alguns estudiosos, no templo de Diana tinha-se cerca de 1 mês de festa. E nesse período de festa, onde Diana era adorada, tinha cerca de 800 a 900 prostitutas cultuais, que eram as sacerdotisas dela. Essas mulheres ficavam expostas em vitrines, a fim de servirem aos homens que vinham de todas as partes do mundo, para assim poder adorar a essa deusa. Perceba que Paulo está chegando em uma cidade aonde havia todo tipo de crendice, exorcistas de profissão, magia negra, uma cidade que estava completamente mergulhada na idolatria e na prostituição. E Paulo, que tinha o projeto, o desejo de evangelizar toda a Ásia, lembrando, sem recurso financeiro, até porque a igreja de Jerusalém nessa época também passava por um tempo de crise terrível, sem internet, sem rádio. Tudo o que Paulo tinha era apenas o mapa da cidade, fé e direção do Espírito de Deus e os 12 homens. É tudo o que Paulo tem. Quando você analisa o cenário, quando você analisa o momento, você percebe que Paulo tinha tudo para abortar o projeto. Paulo tinha tudo para desistir. Afinal de contas, o desafio é muito grande, o projeto é extraordinário, porém os recursos eram muito limitados. Só que Paulo, em vez de desistir, Paulo abraçou o projeto. Em vez de desistir, Paulo acreditou, porque Paulo entendia que na obra de Deus é sempre assim. O recurso nunca vai ser compatível com o tamanho do projeto. O projeto sempre será maior do que os recursos, porque esta obra não é feita senão por fé. E o que é fé? Eu tenho um projeto, ele é grande, o recurso é limitado, mas eu vou dar um passo e o recurso chega. Eu caminho e Deus trabalha, eu avanço e Deus faz. Alguém está entendendo isso aqui? O projeto Campo Largo é grandioso, os desafios são inúmeros, mas fique em paz. Quem está no controle de tudo ainda é o Senhor, e é Ele que provê o recurso, é Ele que provê. Quem está entendendo e recebendo essa palavra, não aborte o projeto, confie no Deus que deu o projeto, não desista do projeto, acredite que o Deus que confiou o projeto vai trazer o recurso na hora certa. Quando podem glorificar a Deus por essa verdade? Glória! Tudo que Paulo tem são 12 homens. 12 homens que só conheciam o batismo de João Batista. E Paulo diz: é o suficiente, é o que basta, é o que eu preciso. Paulo, quando encontra os 12, faz a seguinte pergunta: por acaso vocês já receberam o Espírito Santo quando crestes? Paulo não perguntou para eles quantos deles eram ricos, políticos, parentes do imperador. Paulo não perguntou nada disso. Ainda que tudo isso seja muito importante, necessário, principalmente nos nossos dias, a pergunta de Paulo foi: vocês têm a presença do Espírito? O Espírito Santo já habita em vocês, o Espírito Santo já faz morada aí. Era Paulo dizendo: de nada vai adiantar vocês terem conta bancária gorda, terem influência, cargo bom, se não
tiver a presença do Espírito Santo, para esta obra você não serve, não tem espaço para você nesta obra, não cabe você aqui, porque esta obra não é feita só com dinheiro, esta obra não é feita só com nome, esta obra não é feita só com cargo, esta obra é feita com a presença do Espírito. Glória. Eles vão me dizer, nós nem sabíamos que existia esse tal Espírito Santo. Paulo diz, eles são batizados no quê? Eles apenas o batismo de João Batista. Paulo diz, não, vocês precisam ser rebatizados. É o que Paulo faz, os rebatiza em água, e quando eles saem das águas, Paulo impõe as mãos sobre eles, e todos foram imediatamente batizados com o Espírito Santo, e já começaram a profetizar. É Paulo dizendo, só tenho 12, mas é 12 cheio, só tenho 12, mas é 12 pingando azeite, só tenho 12, mas é 12 que tem dor, só tenho 12, mas é 12 que profetiza. Não adianta ter uma multidão ao seu lado, se é uma multidão de gente vazia, sem graça, sem unção, sem presença, sem palavra. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Paulo está dizendo, eu prefiro contar com 12 que tem mensagem, 12 que tem palavra, 12 que tem graça, 12 que tem unção, do que contar com uma multidão de gente sem nada, vazia da presença. Tem alguém que está entendendo isso aqui essa noite? Paulo diz, agora dá para começar. E começa onde? Na sinagoga. 3 meses Paulo prega, mas a mensagem não é aceita. Paulo prega, mas não gostam da palavra. Paulo prega, mas saem falando mal do caminho, porque o evangelho não é para fazer cócega na sua alma. O evangelho é confronto, não é para passar a mão na sua cabeça, não. Evangelho é confronto. Se não me confronta, não me leva para o campo da reflexão. Se não me leva para o campo da reflexão, não reconheço minhas misérias. Se não reconheço minhas misérias, não entendo a necessidade de me arrepender. Se não me arrependo, esquece a eternidade, esquece a glória, esquece salvação. Tem alguém que está entendendo? Paulo está dizendo, eu não vou mudar a mensagem. O evangelho não se adapta a você, é você que se enquadra no padrão do evangelho. Paulo não mudou a mensagem como alguns fazem por aí, para agradar, para manter, para segurar. Paulo diz, não abro mão da verdade. Gostou? Recebe. Não gostou? Não tem problema, vou continuar pregando. Paulo não muda a mensagem, Paulo muda de lugar. Paulo sai da sinagoga e vai para a escola de um certo tirano, onde por 2 anos, quanto tempo? Paulo vai pregar nas horas vagas, numa sala de preleção, das 11 da manhã às 16 horas da tarde, segundo alguns estudiosos. São 5 horas que Paulo está ensinando os irmãos naquele lugar. Paulo transforma essa escola de tirano num verdadeiro quartel-general. É dali que saíram evangelistas que posteriormente pregaram o evangelho por toda a Ásia, ganharam almas para Cristo, porque o processo não muda. Qual é o processo? Primeiro vem para a escola de tirano, senta e escuta o que Paulo tem para ensinar. E não é 5 minutos. Aleluia! Não é 20 minutinhos. Era 5 horas de palavra. Não era 5 horas de louvorzão. Não era 5 horas de rodinha de fogo. Era 5 horas de palavra. Senta, aprende. E depois, levanta e espalha a mensagem. Levanta e prega o evangelho. O processo não mudou. Continua sendo o mesmo. Se não sentar para aprender, não é apto para levantar para falar absolutamente nada. Muitos querem levantar para falar, mas não tem mais disposição para sentar para ouvir. Não ouve qualquer um, não escuta qualquer pessoa.
de alguns exorcistas de profissão. Eles falaram assim: rapaz, desde que esse Paulo chegou aqui, a gente perdeu a fama, o nosso status, ó, o povo já não fala mais da gente. Quem eram eles? Os 7 filhos de Seba. Quantos filhos? Seba era sacerdote, principal sacerdote na época. Eles falaram assim: nós temos uma estratégia de como recuperar a fama, de como recuperar esse nosso status. Como vocês vão fazer? Já sei, a gente vai copiar Paulo. Vamos fazer o que Paulo faz e vamos ter o mesmo resultado. E o que Paulo está fazendo? Ah, é fácil. Paulo chega em quem está endemoniado, estende a mão e diz: em nome de Jesus, sai dele agora, e o demônio sai na hora. É fácil encontrar um homem endemoniado. Quantos homens endemoniados? Os 7 chegaram diante daquele homem e disseram: em nome do Jesus a qual Paulo prega, nós te ordenamos, sai dele agora. O homem que estava endemoniado, o demônio que estava na vida daquele homem, olhou e disse: tem um problema aqui, conheço Jesus, sei bem quem é Paulo, mas não encontrei o nome de vocês aqui. Vocês quem são? E vocês quem são? E não dava nem para dar carteirada e dizer: sou filho do sacerdote, sou filho do principal sacerdote, sou famoso aqui em Éfeso. Porque a pergunta não era no campo terreno, a pergunta era no campo espiritual. Era eles dizendo: vocês são conhecidos na terra, mas no inferno são verdadeiros desconhecidos. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Tem alguém entendendo isso aqui? A pergunta deles era essa: não sabemos quem são vocês, não respeitaremos vocês. Um homem
vocês não são mais filhos das trevas, vocês se tornaram, após conhecer a Cristo, filhos da luz. Aleluia! O procedimento de vocês, a atitude de vocês, ela tem que ser diferente. Paulo olha para eles e diz: vocês têm que despertar do sono, vocês têm que se levantar, vocês precisam remir melhor o tempo, aproveitar melhor o tempo, discernir a estação da vida. Só que Paulo dá uma ordem para eles aqui muito específica, e eu concluo. Versículo 18, Paulo está olhando para eles e está dizendo: não vos embriagueis com igual a contenda, mas é ordem, enchei-vos do Espírito. Aleluia! Olha, por que Paulo está falando isso? Qual o perigo que Paulo está identificando? Qual o problema Paulo está tentando sanar? Havia um outro deus em Éfeso, com D minúsculo, é claro, que era adorado, a saber, Dionísio, o deus da festa e do vinho. Ele era adorado entre os meses, havia uma festa para ele, entre os meses de março e abril, no templo de Diana. Ficava um diácono na porta do templo, servindo vinho para aqueles que ali chegavam para participar da festa de Dionísio. E a ideia era que eles se embriagassem com esse vinho, porque quanto mais embriagados eles estivessem, mais possuídos pelos espíritos eles seriam. Esta era a ideia, esse era o pensamento. Chegaram a encontrar em Éfeso alguns poços de vômito, era onde essas pessoas, depois de beberem muito e não conseguindo beber mais, iam lá para vomitar, a fim de beber ainda mais e ser ainda mais possuído pelos espíritos. Está diante desse contexto, Paulo está entendendo que a igreja está envolvida em essa sociedade que tem essa festa anual, e que talvez alguns cristãos estivessem aqui até mesmo recebendo convite para participar da festa de Dionísio. Qual era o problema da festa? Que quando eles se embriagavam demais, perdiam o controle de si mesmos. E aí eu contenda, briga, prostituição, traição, imoralidade sem freio. Paulo está olhando para eles e dizendo: ei, não percam o domínio. Vocês não podem viver embriagados com vinho e a contenda. Vocês não foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro de Deus, para viverem em imoralidade, prostituição, em desavença e contenda. Aleluia! Vocês não foram lavados no sangue do Cordeiro para participar da festa de Dionísio. Vocês foram lavados no sangue do Cordeiro para viverem na plenitude do Espírito. Permita-me aqui destacar o verbo aqui que Paulo faz uso e a gente encerra. Paulo está dando aqui uma ordem, e a ordem é: mas enchei-vos do Espírito. Primeiro lugar, esse verbo está no imperativo, logo exprime uma ordem. Então, ser cheio do Espírito é ordem de Deus à igreja. Se é ordem, tem que ser o quê? Se não é obedecido, é o quê? Ok. Paulo não está dizendo para eles: olha, pense bem, você tem a possibilidade de ser cheio. Olha, se você quiser, quem sabe. Não, Paulo diz assim: você não tem outra opção. É lavado? É remido no sangue do Cordeiro? Tu almeja a eternidade? Tem que ser cheio. Tem que ser cheio. Tem que ser cheio. Eu gostei disso aqui, porque esse verbo ele também está no plural. Sim ou não? Enchei-vos. Logo, é Paulo deixando claro: esta ordem não é só para quem é pastor, não é só para quem é dirigente de igreja, não é só
encher, porque alguns entram aqui nesse comodismo e ficam esperando que algo aconteça do absoluto nada, e não vai acontecer. Deus está dizendo, entra diferente. Paulo está dizendo, deixe-se encher. E eu gostei disso aqui, porque Paulo está dizendo o seguinte: o Espírito está derramando, mas o problema é que vocês entram aqui com a tampa, vocês não se deixam ser cheios, vocês não estão deixando ele encher, vocês não querem deixar ele entrar. Paulo está dizendo, experimenta arrancar a tampa, experimenta arrancar a tampa, experimenta arrancar a tampa, e você vai ver o que ele vai fazer aqui. Permita-me, levante uma de suas mãos lá em cima e não baixe a sua mão, e eu já encerro a minha fala essa noite. Dê liberdade para que o Espírito de Deus te encha nesse lugar. Ele ainda é o mesmo, ele ainda quer encher. Desculpa, mas eu não preciso comprar passagem para os Estados Unidos para provar de um mover que estava acontecendo lá. Eu só preciso entrar aqui, arrancar a tampa e dizer, enche-me, enche-me, enche-me. Senhor, eu vou te dar um minuto para você fazer isso. Pede para ele te encher aí, pede. Ele mandava sério, ele me dói mais de mim, calava cheia. Ele manda para canto e sou. Ai, eu para canto e parece ai. Permita-se ser cheio. Tem liberdade para que o Espírito de Deus te encha, vai. Abre a boquinha, vai. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, quem é batizado fala em língua, quem não é recebe agora o batismo com o Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Campo Largo está provando de um avivamento, sim, e vai provar de um avivamento ainda maior. Deus está chacoalhando essa cidade, Deus está movendo esse lugar. Ele agora passou e ele é cá. Vai ficando de pé comigo, vai, por gentileza, isso. Ele é lá, minha calabato, ele é pai. Oh, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Quem quer ser cheio? Quem quer ser cheio aqui? Deixa eu ver. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Aqui em Campo Largo, o Espírito Santo ainda tem liberdade para agir. Aqui ninguém coloca mordaça na boca do Espírito Santo. Aqui ele fala o que quer, enche quem quer, faz o que quer, atrapalha do jeito que quer, movimenta do jeito que quer. Ele está no controle de tudo, de tudo, de tudo. Seja cheio e vencerás esse mundo. Seja cheio e permanecerás de pé. Seja cheio e farás a diferença. Seja cheio e verás o que Deus pode fazer através da vida de um homem que se deixou encher pela presença dele. Oh glória! Oh glória! Você está sentindo a presença aí, tá? Está sentindo essa graça, tá? Ele quer te encher, ele quer renovar você, ele vai te levantar. Glória! Eu já vou orar e passar o microfone aqui à direita. Antes eu preciso perguntar: existe alguém no nosso meio que porventura está afastado dos caminhos do Senhor? Não crente, não evangélico? Eu gostaria de saber se existe alguém, levante uma de suas mãos. Se houver alguém que está afastado e que precisa voltar hoje com urgência para os braços do Pai, Ele não te chamou para viver adorando a Dionísio no templo de Diana da vida. Ele te chamou para ser cheio aqui, participar do banquete. Se houver alguém, a oportunidade está aberta a você agora. Existe alguém
gratidão. Gratidão por tudo quanto o Senhor fez, está fazendo e ainda fará no nosso meio. Continua abençoando, Pai, a cada um de nós que aqui estamos. Que as suas mãos permaneçam estendidas sobre Campo Largo. Que a tua